A PF, a Polícia Federal, está indo para cima do Bolsonaro. Eles vazaram um relatório ontem sobre aquele inquérito da interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Tá lembrado disso? Porque o Sérgio Moro caiu lá no fim de abril, começo de maio, e o Sérgio Moro ele caiu atirando no Bolsonaro e ele fez várias acusações contra o Bolsonaro. E isso deu início a um inquérito, uma investigação, que é da interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. E aí, um relatório da Polícia Federal que foi vazado ontem mostra o quê? Que a Polícia Federal está muito do lado do Sérgio Moro. Inclusive, lista esse relatório várias tentativas do Bolsonaro de interferir na Polícia Federal. Inclusive, lista frases do Bolsonaro ditas ainda no ano passado, em que ele falava assim aos quatro ventos, para a própria imprensa mesmo ele falava: eu sou presidente, eu vou interferir mesmo. Teve uma frase que ele falou em agosto do ano passado, mais de um ano atrás, ele falou: eu sou presidente, eu fui eleito para interferir. E aí também mostram a Polícia Federal que eles viram as conversas do Sérgio Moro com o Bolsonaro e que nessas conversas tá claro que tudo que o Sérgio Moro falou que aconteceria, aconteceu. Então eles estão do lado do Sérgio Moro. A Polícia Federal não pode fazer um juízo de valor assim: o Bolsonaro é culpado 100%, blá blá blá, mas o relatório deles mostra um posicionamento. E junto ao vazamento desse relatório, a PF pediu mais 30 dias para investigar esse caso. Então teremos provavelmente mais 30 dias. O Celso de Mello, que é o ministro do STF que está à frente disso, é ele quem vai decidir se ele dá mais 30 dias ou não. E a PF quer também um depoimento do Jair Bolsonaro, e é o Celso de Mello, ministro do STF, o mesmo ministro que vazou mensagem, isso foi de propósito com certeza, dele no WhatsApp para interlocutores comparando o Bolsonaro ao Hitler. O Bolsonaro entende que no STF o maior inimigo dele é o Celso de Mello, é ele quem vai decidir se o Bolsonaro vai depor pessoalmente ou se ele vai depor por texto, por e-mail, por carta, por seja lá qual outra maneira que ele queira. Eles dizem que é por texto. Então, quem vai decidir é o Celso de Mello, e se a Polícia Federal vai ter mais 30 dias para investigar. Mas as coisas estão avançando, eu vou falar mais sobre esse relatório da PF que ontem foi tornado público. Mas antes, um segundinho, você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Eu sei que você quer ver a casa cair, então curte o vídeo, mas se inscreve no canal se você não for inscrito. É um segundo se inscrever, é de graça, tem aqui o botão aqui, você clica no botão e você ajuda muito na oposição ao desgoverno Bolsonaro, porque você se inscrevendo no canal, o algoritmo do YouTube, o sistema do YouTube entende que o vídeo tá bombando e vai mostrar o vídeo para mais gente na página inicial do YouTube. O cara vai entrar no YouTube, vai falar: pô, tá aqui o vídeo do Plantão Brasil. Ele vai clicar, se ele não é inscrito, ele vai chegar aqui, se ele se inscrever, aí o YouTube mostra o vídeo para mais algumas milhares de pessoas. Então você se inscrever no canal é como se você estivesse compartilhando esse vídeo para mais algumas 2, 3, 5 mil pessoas. Então um segundinho de graça e você ajuda na oposição ao desgoverno Bolsonaro. Mais do que isso, temos também, olha só, o nosso painel de LED em Florianópolis foi instalado essa semana na rua Eurico Dutra. Não sei se dá para ver direito, mas está aqui o painel de LED. Ele pergunta sobre os 89 mil no cheque e depois ele fala sobre o auxílio emergencial que o Bolsonaro foi contra. Também temos outdoors espalhados, esse aqui no Espírito Santo. Também instalamos a mesma versão desse outdoor aqui do Espírito Santo, também tem instalado em Curitiba, aqui em Curitiba, ao lado, no caminho entre Curitiba e Pinhais. E estamos fechando um hoje em Belo Horizonte e já fechamos um no Rio de Janeiro. Então vamos para cima deles sem medo. Quem quiser ajudar com esse tipo de coisa, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Você clica e ajuda, ou no primeiro comentário, vai rolando o vídeo para baixo, até os comentários. O primeiro comentário tem lá conta bancária, PicPay, Apoia-se, para quem quiser ajudar a gente a encher o Brasil de outdoors denunciando os crimes do desgoverno. Mas só inscrever já ajuda também muito. É um segundinho, inscrever é de graça. Agora vamos falar sobre isso. Olha só, a Polícia Federal começou listando que em agosto do ano passado, em 5 de agosto do ano passado, o Jair Bolsonaro, ele falou pela primeira vez sobre interferência na Polícia Federal e ele falou que mudaria o que ele quisesse na Polícia Federal do Rio de Janeiro. Tá. Aí depois, em 21 de agosto do ano passado, se não me falha a memória, 21 ou 23, mas acho que é 21, o Bolsonaro, ele estava numa conferência Aço para o Brasil, uma coisa assim, e a imprensa perguntou para ele: Bolsonaro, vai ter interferência na Polícia Federal, não sei o quê. Aí ele falou: olha, eu sou presidente, eu fui eleito para interferir mesmo e eu vou interferir. Isso foi em agosto do ano passado. Quer dizer, quando o Sérgio Moro saiu do governo, o Sérgio Moro já sabia que o Bolsonaro estava querendo interferir na Polícia Federal e o Sérgio Moro provavelmente sabia desde o primeiro dia, mas a imprensa já sabia
pelo menos 8 meses antes, porque de agosto até abril são 8 meses. Aí o Moro saiu no comecinho de maio, se não me engano, 11 de maio, então são quase 9 meses, já deu tempo de nascer a interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, uma gestação inteira, e a imprensa sabia e fingia que não via, porque até dezembro, até começar a pandemia, na verdade, o Bolsonaro assumir o lado genocida dele, boa parte da imprensa, inclusive a senhora Rede Globo, estava assim com o Bolsonaro, estavam falando que tudo no Brasil estava ótimo, continuavam mentindo que a economia estava melhorando e tudo mais. Aí a Globo mudou de lado, começou uma guerra total e tá nisso. Mas a Polícia Federal mostra que desde antes o Bolsonaro já falava abertamente em interferência. Aí começam a citar os casos. Muita gente não sabe, mas tem um processo eleitoral que correu na Polícia Federal do Rio de Janeiro contra o Flávio Bolsonaro, sobre crime eleitoral, por ele tem tantos imóveis, um deles ele declarou com valor errado, e aí isso é crime eleitoral e foi investigado na Polícia Federal do Rio de Janeiro. Isso explica muito porque o Bolsonaro estava tão desesperado para trocar o chefe da superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. E quem não sabe o que isso significa, o chefe o superintendente da Polícia Federal de cada estado, é ele quem manda na Polícia Federal ali, é ele quem decide sobre operações, é ele quem pode transferir a gente daqui para lá, de lá para cá, daqui para lá. Pode transferir agentes, transferir delegados, pode fazer muita coisa. Tem muito poder o superintendente da Polícia Federal. E o Bolsonaro queria trocar o do Rio de Janeiro de qualquer jeito. Aí, para piorar, aí o relatório da PF também lista isso, teve uma investigação sobre um Hélio Negão que constaram ali que investigaram se esse Hélio Negão era o Hélio Negão do Bolsonaro, o negro de estimação do Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele é racista, mas ele sempre leva um negro com ele pra falar, tá vendo como eu não sou? Ó, tem um comigo aqui, ó. Assim como ele tem agora o gay de estimação dele, que é aquele maquiador lá, que ele fez até festa, pago com meu dinheiro, pago com seu dinheiro, ele fez uma festa lá para um maquiador no Palácio do Planalto algum tempo atrás. O fascismo, tem uma coisa, o fascismo no mundo está entendendo o seguinte, que se eles tiverem algumas pessoas de estimação, tipo um negro, um gay, uma outra mulher, aí eles pegam uma minoria, pegam um aqui de cada minoria e trazem pro lado deles, eles conseguem fazer o populismo e dizer, tá vendo, eu não sou racista, ó, tá aqui com um negro todo dia, tá vendo, eu não sou homofóbico, eu falo que bateria em dois gays se beijam, mas eu não sou homofóbico, ó, tem um gay aqui comigo todo dia, aí eles falam que não são o que são, e aí eles conseguem pegar parte daquele público, ou pelo menos dividir, quando tem movimentos antirracistas, movimentos anti-homofobia, feministas, ele consegue tentar dividir esses movimentos porque ele fala, ó, tá vendo, eu não sou, tá aqui provando que eu não sou racista, tô sempre com ele. Pois bem, o Hélio Negão apareceu o nome dele numa investigação porque era uma outra pessoa chamada Hélio Negão, uma coisa assim. E aí ficou mal, pegou mal lá e o Bolsonaro ficou irritadíssimo e aí ele falou, eu tenho que tirar esse superintendente porque ele deve estar contra mim e é ele quem vai investigar o Flávio, não ele, mas os subordinados a ele, então vamos tirar. E aí o Bolsonaro começou a falar pro Moro que ele queria trocar o chefe da Polícia Federal, que era o Valeixo. Valeixo, muita gente não sabe, ele era o grande chefe da Polícia Federal, do Brasil inteiro. E o Valeixo é braço direito do Moro porque ele era superintendente da Polícia Federal do Paraná, de Curitiba. E quando o Sérgio Moro era o juiz da Lava Jato e cometia várias ilegalidades, quando o Sérgio Moro estava na vida de crimes dele, crimes contra a nação, contra o Brasil, o Valeixo era quem estava sempre com ele. E aí o Moro e o Valeixo, ó, eu vou dar um exemplo, aquele grampo do Lula e da Dilma, aquele grampo ilegal que o Moro fez e tornou público, e inclusive o grampo era ilegal, eram vários grampos ilegais, o Moro tornou público só os grampos que davam a entender uma coisa que distorcia a realidade, que dava a entender que o Lula queria fugir do Moro e que ele queria ser ministro para fugir do Moro. Os outros grampos todos mostravam que não, que o Lula queria ser ministro para salvar o governo Dilma, para ajudar a Dilma a não cair, o que não é crime nenhum. Mas o Moro deu a entender que era porque o Lula queria fugir do Moro, que seria obstrução de justiça. Aquele grampo ilegal foi feito pela Polícia Federal, subordinada ao Valeixo. Então o Valeixo é assim com o Moro. Aí o Moro chegou no Ministério da Justiça e Segurança Pública, o super ministério do Moro, e trouxe o Valeixo como chefão da Polícia Federal. Aí o Bolsonaro começou a bater nessa tecla e falou, eu quero tirar o Valeixo, eu quero colocar alguém da minha confiança. Ele queria colocar o Ramagem. E aí o Moro, quando ele caiu atirando. E o relatório da Polícia Federal fala, olha, tudo que o Moro... não podemos fazer juízo de valor, não podemos falar, ainda não podemos falar o Bolsonaro é culpado, porque eles precisam do depoimento do Bolsonaro para isso.
mas não podem falar que alguém é culpado sem ouvir a pessoa. Mas, até então, tudo que estamos vendo corrobora com o depoimento do Sérgio Moro, que é a acusação dele quando ele caiu, que o Bolsonaro está tentando interferir na Polícia Federal, o Bolsonaro quer que eu saia, ele vai trocar o chefe da Polícia Federal, ele vai tirar o Valeixo, vai colocar alguém da confiança dele, e aí ele vai trocar o chefe da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que é quem investiga o Flávio Bolsonaro de crime eleitoral e é quem tem algum poder de tentar interferir nas investigações, o caso da rachadinha. E o relatório da Polícia Federal, que foi tornado público ontem, fala sobre tudo isso. Então o Bolsonaro, ele tá com um problemão. Sabe por quê? O Bolsonaro, ele começou a atacar os inimigos dele, e aí ontem a Procuradoria-Geral da República deu um parecer dizendo que é imprescindível que o Witzel seja preso, o governador do Rio de Janeiro. Aí conseguiu derrubar o governador do Rio, conseguiu que a PGR mande prender o governador do Rio, ele conseguiu que o Queiroz ficasse em prisão domiciliar com tornozeleira e não vai fazer delação premiada, pelo menos por enquanto. Ele conseguiu uma calmaria. Só que o Bolsonaro começou a atacar a Lava Jato, e a Lava Jato eu falei faz 2, 3 dias. Eles vão contra-atacar. E quando eu digo Lava Jato, a gente sempre imagina o mundo jurídico, porque vários procuradores são alinhados à Lava Jato, vários juízes no Brasil inteiro são alinhados à Lava Jato. Mas também vários policiais militares, civis, federais também são alinhados à Lava Jato, principalmente na Polícia Federal, que é quem investigava todos os crimes da Lava Jato. Então vários policiais federais amam o Sérgio Moro. Eles não fazem esse raciocínio que a gente faz aqui de ver, a Lava Jato acabou com a economia do Brasil, a Lava Jato foi uma operação criminosa. Eles simplesmente amam o Sérgio Moro porque eles compraram muita gente. Por mais que as pessoas sejam inteligentes, as pessoas são despolitizadas e acabam comprando essa versão de que o Moro era o paladino da justiça e tudo mais. E esses ajudam a Lava Jato a contra-atacar contra o Bolsonaro. Esse relatório da PF é um contra-ataque da Lava Jato contra o Bolsonaro. E o Bolsonaro vai ter problemas. Por quê? Porque a partir do mês que vem, o Luiz Fux, lavajatista, lembre-se do Sérgio Moro falando, in Fux we trust. O Luiz Fux vai ser o presidente do STF. E aí, olha só, primeiro, o presidente é quem escolhe o que entra na pauta. Então, qualquer julgamento, quem vai escolher se esse julgamento vai ser feito hoje, amanhã, mês que vem ou nunca mais, assim, enquanto ele estiver na presidência, vai ser o Luiz Fux, um lavajatista. Pelo menos os julgamentos no plenário completo, na primeira turma e segunda turma, que é, por exemplo, onde se julga a suspeição do Moro contra o Lula, o Luiz Fux não tem poder nenhum. Mas no plenário completo é ele quem vai escolher o que vai entrar na pauta. Mais do que isso, quando os outros todos entram em férias, quem é o plantonista, ou seja, quem fica ali de plantão, geralmente é o presidente da corte, ou pelo menos na maioria do tempo é ele quem fica. E aí ele pode tomar decisões monocráticas. Tiago, o que é uma decisão monocrática? O nome diz mono, um só, quer dizer, um ministro do STF, em vez de ouvir todos os 11 de fazer uma votação, como os outros estão em férias, ele pode tomar uma decisão ele só. A decisão é minha, porque eu é que estou aqui de plantão, então é eu que tomo a decisão. E aí o Bolsonaro vai ter um problemão, porque ele vai ter um aliado que o Moro já falou que confia muito nele, in Fux we trust. O Moro falou isso, a Vaza Jato mostrou. Ele vai ter um inimigo, Bolsonaro, na presidência do STF, um aliado amigão do Sérgio Moro, que o Moro confia muito e já falou até em inglês. Então o Bolsonaro vai ter, os problemas do Bolsonaro estão só aumentando. A Lava Jato vai contra-atacar, não tenha dúvidas de que a Lava Jato vai contra-atacar. O Deltan Dallagnol, um dos motivos da queda dele da Lava Jato, ele saiu da Lava Jato, é que a AGU, Advocacia Geral da União, que o nome diz Advocacia Geral da União. União é porque é do governo brasileiro, indicado pelo Bolsonaro, que trabalha com o Bolsonaro, inclusive estava defendendo lá os terroristas lá do inquérito das fake news, os bolsonaristas. A AGU pediu para o STF, recorreu e pediu para o STF ordenar que o Conselho Nacional do Ministério Público julgue o Deltan Dallagnol por 2 processos que tinham sido suspensos pelo Celso de Mello, olha só. E aí caiu na mão do Gilmar Mendes e muito provavelmente o Deltan ia ser suspenso. Agora imagina como os lavajatistas estão contra o Bolsonaro, sabendo que o Bolsonaro ajudou a derrubar o Deltan Dallagnol, sabendo que o Bolsonaro quer o fim do Sérgio Moro, sabendo que o Bolsonaro nos bastidores, ele tá tentando fazer de alguma maneira pro Sérgio Moro não ser candidato em 2022, e a Lava Jato tem uma coisa, se eles conseguirem que o Sérgio Moro seja candidato em 2022, eles têm um problemão, que é eles têm que derrubar o Bolsonaro. Assim, derrubar ou com impeachment, cassação de chapa, ou seja o que for, ou derrubar assim que ele chegue em 2022 tão desmoralizado que as pessoas, os fascistas, voltem a
gostar do Sérgio Moro e parem de gostar do Bolsonaro. Mas eu digo, é uma missão muito difícil. Eu tava vendo vários comentários em sites que repercutiram esse vazamento aí da Polícia Federal, esse relatório, vários comentários. Eu vi muita gente de esquerda xingando o Sérgio Moro. Eu vi muita gente de direita xingando o Sérgio Moro, bolsonaristas. Eu vi pouquíssimos lavajatistas. Eu vi pouquíssimos. A maioria é gente de esquerda e bolsonarista. Os sergiomoristas, os lavajatistas, são cada vez menos, muito, muito menos. E a Lava Jato também está esfacelando, a Lava Jato está acabando mesmo. Hoje, vários procuradores da Lava Jato de São Paulo pediram demissão coletiva. Então, a Lava Jato está praticamente acabada. O Bolsonaro conseguiu uma coisa que nem o Temer conseguiu, que é o quê? Acabar com a Lava Jato. E por que o Bolsonaro conseguiu? Primeiro, porque a Lava Jato começou a ficar cada vez mais fraca, veio a Vaza Jato. Vaza Jato também foi uma pancada muito forte. Aí a Lava Jato cada vez mais fraca. O Bolsonaro, ele não tem vergonha nenhuma de aparelhar todas as instituições publicamente, de usar as instituições para perseguir inimigos, coisa que usar para perseguir inimigos é coisa que o Temer não fazia. E aí o Bolsonaro conseguiu que o Deltan caísse, que o Sérgio Moro... Quem é Sérgio Moro hoje? Ele era, 3 anos atrás, o grande paladino da justiça. Hoje o Sérgio Moro é o quê? É um desempregado. O Sérgio Moro é isso, é um desempregado, tá lá mandando o currículo. Esse é o Sérgio Moro hoje, que não tem chance nenhuma, hoje pelo menos, de ser presidente em 2022. Então vai ter essa briga entre Bolsonaro e Moro, só um deles vai ficar de pé no fim dessa briga. Aí você aposta, quem você acha que vai ficar de pé? Eu, Thiago, não sei, porque no meio dessa briga tem outros grupos na direita que também querem a queda ou de um deles ou dos dois. Então é isso, se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos esperar porque vai ter muita novidade nos próximos dias. Falou!